Lá no começo da aula, eu falei que eu ia falar para vocês o que era uma árvore AVL. Eu falei que era o nome das pessoas que inventaram. E esse é o nome: Adelson Velsky e Lendes. E as árvores AVL, elas são árvores binárias de busca balanceada, que elas fazem exatamente essas coisas que eu estava dizendo para vocês, e com certeza é a mais famosa. Talvez a vermelha e preta seja a competidora aí, mas a AVL é a que é mais ensinada, pelo menos aqui no Brasil, e é bastante utilizada, tá? O ponto importante das árvores AVL é o jeito que a gente calcula balanceamento. Na árvore AVL, a gente vai olhar para as alturas das suas subárvores, da esquerda e da direita. Inclusive, faltou um Szinho bonito aqui, ó. Subárvores. E o fator de balanceamento é exatamente isso aqui, ó. A altura da árvore esquerda menos a altura da árvore direita. Altura, hein? Não profundidade. E uma vez que a gente calcula o fator de balanceamento, aí a gente vai definir se a minha árvore está balanceada. Mas eu defino a minha árvore estar balanceada ou não para cada subárvore. Então, todo nó da minha árvore vai ter um fator de balanceamento. Aquele nó que tiver um fator de balanceamento que saia do intervalo menos 1 a 1, eu falo que está desbalanceado, né? Ou seja, matematicamente, mais formalmente falando, tem que ser isso aqui, ó. O módulo do fator de balanceamento tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, pode ser menos 1, pode ser 0, ou pode ser 1. Não pode ser 2, não pode ser menos 2, nem número maior nem número menor. Menos 2 nem apareceu porque eu estou na frente. Mas isso não vai acontecer, porque é exatamente no momento que eu faço inserções, e aí também acontece na remoção, tá? Mas eu faço uma inserção, e aí muda o fator de balanceamento para 2 ou menos 2, que eu faço as rotações para que ele volte para o meu intervalo possível de mais ou menos balanceamento. Então aqui, isso é uma árvore completa. O fator de balanceamento aqui, em todos os nós, é exatamente zero. Porque aqui, a altura da árvore da esquerda menos a altura da árvore da direita é zero. Aqui também, e todos nós, né? Inclusive nó folha sempre vai ser zero. Agora aqui, ó, a altura da minha árvore da esquerda, ela é maior do que a altura da minha árvore da direita em uma unidade. Então, o seu fator de balanceamento aqui para mim é 1. Repara que eu parei de escrever a chave aqui, né? Isso aqui é o fator de balanceamento. Nesse caso aqui, ó, é menos 1, porque o da direita é maior do que o da esquerda em uma unidade. E aí eu deixo esse slide aqui para vocês brincarem aí de calcular os fatores de balanceamento. Essa é uma árvore que eu considero balanceada, porque todos os fatores de balanceamento estão entre menos 1 e 1. Mas vocês calculem aí, por que tem alguns caras aí que são menos 1, alguns que são 1 e a maioria está 0, né? E a pergunta que fica é, aí você também faz o exercício, né? Em que posições que eu poderia inserir um nó aqui que eu ia causar um desbalanceamento? Primeiro a gente precisa lembrar que as inserções são sempre feitas em um nó folha. Eu crio um novo nó folha. Então, as inserções são feitas nas alturas, nas subárvores que a altura está causando desbalanceamento. Então, aqui onde eu tenho 1, por exemplo, 1 significa que está meio que desbalanceado para a esquerda. Então, se eu inserir alguém que vai aumentar a altura da minha subárvore da esquerda, eu vou causar um desbalanceamento. Por exemplo, aqui. Ou aqui. Aí essa subárvore vai ficar maior em uma unidade, causando um desbalanceamento, que isso aqui vai para 2, né? Se for o caso. Agora, se eu inserir onde está menos 1, aliás, onde está 1 aqui, né? Eu até vou ajudar esse nó, mas antes de chegar nesse nó, eu vou fazer o balanceamento aqui embaixo. Agora, se eu for onde está menos 1, que nem esse cara, inserir lá na direita, esse tipo de inserção vai causar para mim um desbalanceamento aqui, né? Eu vou aumentar em 1 uma unidade, o tamanho, né, a altura, na verdade, dessa minha subárvore da direita, daquele cara que está com fator de balanceamento menos 1, fazendo com que ele vá para menos 2. Então, basicamente, a resposta para a minha pergunta é: em todo nó, em toda subárvore à direita de alguém que está como menos 1, ou a subárvore à esquerda que está igual a 1, eu potencialmente mudo o fator de balanceamento desse cara que está como 1 ou menos 1, que é exatamente o que está nesse slide aqui, que eu já dei o spoiler antes. E outra pergunta que pode surgir é, beleza, eu já sei onde que eu insiro, e quais nós que podem ter o seu fator de balanceamento afetado? A resposta é qualquer nó no caminho. Então, se esse cara, eu tomei um caminho que foi para lá, aí depois foi para lá, para cá, para cá, para cá, e inserir aqui, esse cara vai ter o fator de balanceamento alterado. Esse cara vai ter o fator de balanceamento alterado. Esse também. Tudo isso que eu estou falando é potencialmente, tá? Aqui nesse caso vai ser. Esse cara vai ter o fator de balanceamento alterado e esse também. Porém,
a gente vai, na hora que esse cara mudar para -2, a gente vai fazer um balanceamento nessa subárvore. E daqui para cima, nada mais vai acontecer. Que é exatamente o que eu preciso fazer. É exatamente o que uma árvore AVL propõe a se fazer. Uma vez que eu fiz uma inserção e mudou, o meu nó é nesse nó que eu vou fazer a rotação. E aí, o fator de balanceamento que ficou nele em algum filho dele é o que vai definir se minha rotação é simples ou dupla, se é para a direita ou se é para a esquerda. Para um pouquinho, pensa como é que faz isso, e aí você volta no vídeo e aí eu vou dar a resposta. Lembrando sempre que aquelas rotações que eu mostrei, elas são importantes para que o que está nesse slide aqui aconteça. O percurso em ordem da árvore, antes e depois da transformação, tem que ser igual. Ou seja, eu vou continuar tendo uma árvore binária de busca, ou seja, eu vou continuar tendo a propriedade de busca. Outra coisa é que a árvore esteja balanceada, sendo que o módulo do fator de balanceamento de todos os nós ali seja menor ou igual a 1. Já pensou como é que faz as rotações? A resposta está aqui. Se o fator de balanceamento for positivo, eu vou pensar em rodar para a direita. Se o fator de balanceamento for negativo, eu vou rotacionar para a esquerda. E aí, eu tenho que olhar também para algum dos filhos. Se o meu desbalanceamento for positivo, ou seja, for +2, significa que eu aumentei a minha subárvore da esquerda. Então, eu vou ter que olhar para o meu filho da esquerda também. E no outro caso, quando for negativo, então for -2, significa que eu aumentei a minha subárvore da direita. Então, eu também vou olhar para o meu filho da direita, para saber se ele ficou como -1 ou como 0. E se os sinais forem iguais ou o filho for 0, aí eu vou ter uma rotação simples. Então, se for negativo, o meu filho da direita for -1 ou 0, eu rotaciono para a esquerda. Aí você faz o contrário e pensa nisso lá para o positivo. A pergunta que fica é, e se eu tiver um cara +2 e o meu filho à esquerda ficou -1? Ou se o meu ficou -2 e meu filho à direita ficou +1, sai daqueles caras lá de cima. Aqui eu vou fazer rotação dupla. Então, quando o meu balanceamento é sempre positivo e o meu filho é positivo ou 0, e inverte isso, né? Se o meu balanceamento ficou negativo e o meu filho ficou negativo ou 0, a rotação é simples. Quando o balanceamento entre quem mudou e o filho do caminho que fez mudar for diferente um do outro, aí a gente faz uma rotação dupla. Um outro jeito de pensar isso é quando você faz uma inserção externa, ou seja, você vai direita, né? É o filho à direita do cara que mudou à direita. Então, eu tenho uma rotação simples, ou esquerda, né? Então, eu tenho uma rotação simples. A interna é quando o percurso que eu fiz ali, né? Eu vou direita-esquerda, e aí eu tenho que fazer uma rotação dupla. Um outro jeito de ver isso é que se eu fizer direita-direita, eu vou ter um formato assim, né? Entre os nós, retão. Se eu fizer direita-esquerda, eu vou ter aquele joelho, aquele triângulo que eu falei. É a mesma coisa, tá? Se eu espelhar isso, então fizer esquerda-esquerda ou a esquerda-direita, eu vou ter essas duas situações no contrário. Esse cara aqui é uma rotação simples, o da esquerda, e esse cara da direita é uma rotação dupla que eu vou ter que fazer. Agora que você já sabe isso, você pega uma árvore qualquer, a árvore binária de busca que você fez na sua vida aí, faz ela de novo. Começa a colocar valores nela, aleatórios, né? Talvez você possa usar alguma coisa na internet aí que sorteia valores inteiros. E aí você vai inserindo na árvore, vai vendo o fator de desbalanceamento e vai balanceando. E aqui nesse momento eu paro para fazer você pensar um pouquinho, sem eu entrar em provas, etc., que não é propósito dessa disciplina aqui, né? Esse vídeo está sendo gravado para uma disciplina de estrutura de dados. Mas qual que é a vantagem pensando em complexidade? E eu falei lá no começo dessa aula, qual que era a complexidade, mas como é que eu chego naquilo pensando numa árvore AVL? Pensa só no seguinte, qual que é a altura da árvore degenerada em lista? A gente já sabe que é n, né? Eu vou ter exatamente a altura n, porque eu vou ter um carinha embaixo do outro. Nem precisa ser degenerada, pode ser aquele zigue-zague assim, ó, também. E quando ela está perfeitamente balanceada, que aí é o melhor caso, vai dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2, né? Ou multiplicando por 2 o número de nós em cada nível. Se você não tem a menor noção do que eu estou falando, como eu já disse na aula anterior, vai para a playlist de PA. E para a gente encerrar o assunto, eu vou falar sobre como que é uma remoção em uma árvore AVL. A primeira coisa, a gente tem que lembrar como é que é remoção em árvore binária de busca. A gente tem aqueles casos especiais, né?
se for na raiz, se tiver só um filho ou se tiver os dois filhos. E cada um a gente trata de um jeito diferente. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que depois que a gente remover, a gente vai ter que voltar no caminho fazendo um backtracing aí para ir vendo os balanceamentos dos nós anteriores. E aí potencialmente a gente vai ter que rebalancear várias vezes. O que a gente tem que observar é que toda vez que a gente remove algum nó da árvore, pode ser que eu diminua a altura de uma das subárvores daquelas que eu passei ali no meu caminho, né, no meu percurso até o nó que eu vou remover. E inclusive das suas subárvores mais de baixo, porque lembra que eu posso fazer aquela troca, né, do nó e remover aqui, etc. Então o que eu tenho que fazer é, onde eu removi, quando eu fiz aquela troca pelo nó folha e removi lá embaixo, né, então eu tenho que ir desde do nó folha até subindo para minha raiz, isso eu faço com a própria recursão, né, e aí eu vou olhando tudo de novo, os fatores de balanceamento. Então vou mostrar um exemplo usando imagens do visualgo.net. Eu começo o exemplo com uma árvore AVL já inserido um monte de valor aí. Inclusive, faça na mão a inserção desses valores que estão ali em cima, naquela ordem mesmo, vai dar exatamente essa árvore AVL que está aí. O que eu vou fazer aqui é que eu vou remover o 22. O 22 é um cara que está na raiz, eu simplesmente removo, não vai acontecer nada de troca, etc. Desculpa, na raiz não, no nó folha, né, perdão. E aí eu vou olhando os balanceamentos, né? Esse cara passa a ter o valor de balanceamento, fator de balanceamento 0. Esse cara que estava zerado, ele passa a ter -1, né? Esquerda menos direita, a direita está maior. E aí esse cara aqui, a altura para a direita é 1, 2, 3, aqui é 1, 2, 3, 4. Esse cara passa a ser +1, na verdade acho que ele já estava sendo +1. Nada acontece. Aí eu vou remover o 23. Então primeiro deixa eu remover o 22 aqui. E agora, na hora de remover o 23, alguma coisa já vai acontecer no 33, concordam? Porque quando eu removo isso aqui, esse cara vai ficar com fator de balanceamento +2. Aqui. Então vou ter que dar uma mexidinha no 33, né? Como ele está com +2, eu vou ter que olhar para o filho da direita e ver como é que está ali, né? Nesse caso, eu posso fazer simplesmente uma rotação para cá. Então, o 44 subiu e o 33 desceu. Como foi parar esse 44 ali em cima? Foi uma rotação dupla, né? O 44 veio para o lugar do 50, então deixa eu até desenhar aqui, né? Ficou assim, ó, o 44 veio para o lugar do 50, e aqui estava o 33. E aí, isso foi com uma rotação para a direita, e aí eu faço uma rotação para a esquerda, e aí fica desse jeito, né? O 44, o filho para a esquerda é o 33, o filho para a direita é o 50. O problema é que quando eu faço isso, na remoção eu potencialmente subo até a raiz. E aqui no caso acontece isso, né? Porque eu modifiquei a subárvore aqui e isso causou problemas lá para cima também. E aqui eu tenho que fazer uma rotação, uma rotação dupla à direita na raiz. Qual que é o fator de balanceamento que está aqui em cima? É é +2, né? Inclusive aqui eu vou precisar fazer uma correção, né? Aqui é -2. É esquerda menos direita. A direita está com dois caras maiores. Por isso que eu fiz a rotação dupla, né? Porque esse cara está com +1. Então percebe que um é negativo, o outro é positivo. Aí isso vai acontecer lá na raiz também. Aqui. Esse cara está com +2 e esse cara aqui está com -1. Aí eu tenho que fazer uma rotação dupla. Aí você faz a rotação dupla em casa e vê que o 6 vai descer e depois o 12 vai subir e o 12 vai parar lá na raiz. O 15 vai descer e olha como ficou minha árvore balanceadinha, né? Todo mundo com um fator de balanceamento em módulo menor do que -1. Aí continua então fazendo, removendo a partir dessa VL aqui, ó, o 12, depois o 1, o 4, o 5, o 44 e o 50. Vai dar casos bem diferentes aí, vale a pena. E é isso. Para árvores AVL, dentro do espaço que eu tenho desses vídeos aqui, é o que eu posso fazer. Espero que tenha sido suficiente para a gente entender. É hora de dar tchau.